Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso. Meu nome é Charlton Vasconcelos e hoje eu estou aqui com vocês para a gente entender mais ferramentas que podem ser utilizadas na nossa prática profissional. No conteúdo de hoje, nós vamos estar aprendendo justamente quais são as ferramentas que são tão valiosas e tão significativas para o nosso desenvolvimento da nossa prática dentro das organizações. Essas ferramentas a gente pode colocar dentro, como a gente fala, dentro da nossa mochila de conhecimento, no nosso dia a dia, dentro do nosso portfólio de habilidades que vai ser tão importante para as organizações. Primeiro vamos estar falando sobre 5S, depois organograma, cronograma, fluxograma e sobre técnicas de arquivamento. Quando a gente falar sobre 5S, a gente vai entender justamente o que significa o 5S. O que é esse conceito 5S? Como nós estamos vendo agora, o 5S é a ideia de organização, de organizar o local de trabalho, organizar de forma eficiente para se alcançar os melhores resultados. O termo é um termo em inglês, né, que a gente utiliza e passado para o português que ficou o 5S. Esse termo ele se direciona sobre as 5 atitudes ou os 5 sensos que são utilizados no dia a dia, como utilização, organização, limpeza, saúde, autodisciplina que nós temos que ter. Eu até falo muito sobre isso porque é algo que é para ser já aplicado sem necessariamente ter esse aprofundamento tão técnico ou tão científico dessas ações. Por exemplo, limpeza, a gente sabe que tem que fazer limpeza, que tem que deixar tudo organizado, que temos que ter disciplina no que nós estamos fazendo, mas muitas vezes nós não conseguimos desenvolver isso de forma mais eficiente, e esse é um dos grandes problemas. E aí a filosofia japonesa ela veio para nos identificar, para nos mostrar como agir nesse processo. Vamos entender aqui. Ele fala que é um conjunto de 5 normas que visa manter e otimizar a organização de qualquer lugar de trabalho. Então, em qualquer lugar mesmo, na sua casa, na sua residência, né? Aonde for que você for aplicar, na sua empresa, na empresa privada, empresa pública, aonde for. Até agora mesmo, você pode aplicar o 5S na sua mochila, na sua bolsa, na sua carteira. Isso mesmo. Então vamos lá. Como é sabido, né, um local de trabalho bem organizado propicia facilidade para que os funcionários realizem suas funções com rapidez e eficiência. Fato que se traduz em melhor produção, né, e qualidade. Quando ele fala aqui do 5S, a gente fala, saindo do japonês para o português, ele fala sobre seiri, que é o senso de utilização. Você ter aquilo que realmente é útil para você, para a sua organização. O seiton, que é o senso de organização, que é o senso de ter aquilo dentro da sua empresa, no seu dia a dia organizado. Nós temos aí o seiso, a limpeza é fundamental para a qualidade de vida do trabalhador também, né? O seitsu, que é a padronização, ter tudo padronizado, etiquetado, organizado, porque se você estiver ali, você vai conseguir desenvolver. Se você não estiver na empresa, outra pessoa vai saber onde é que está e vai fazer aquilo que for necessário. E o seitsugi, né, que é a autodisciplina, tirou do lugar, bota no mesmo lugar aonde você encontrou. Então, seiri, seiton, seiso, seitsu, seitsugi são todos os S's que são tão importantes para o nosso dia a dia. É mais uma ferramenta a ser utilizada dentro desse portfólio de ferramentas que nós temos que ter para a nossa prática profissional. O 5S nunca deve ser implementado, né, como uma planta, né, que deve ser cultivada, porque ele tem que ser implementado de uma forma que seja dentro da cultura da empresa. Ah, não é pensar, vou colocar lá o 5S e vai achar a solução e pronto. Não é assim. A gente vai implementar o 5S, a gente vai ter que estar sempre analisando, verificando, orientando, conversando, fazendo reuniões, participando das ideias junto com o corpo funcional, porque todos têm que estar envolvidos.
todos. Isso tem que ser um processo educacional, tem que se ter paciência e persistência para alcançar os resultados da aplicação do programa dentro da organização. Quando a gente falar agora sobre organograma, temos que entender que organograma nada mais é que a representação gráfica do nível de mando de uma empresa. Nesse caso aqui, nós temos lá um organograma onde temos a diretoria. Abaixo da diretoria nós temos aí televenda, assistente financeiro, administrativo, gerente comercial e expedição. Olhe que esse nível de mando, o gerente comercial está no mesmo nível que as pessoas de expedição e os assistentes e o televendas, pelo organograma. Professor, está errado. Cada empresa tem a sua estrutura. Claro que aí eu teria que dizer o seguinte: como é que um gerente está abaixo de um assistente? Mas isso acontece. Eu coloquei propositalmente esse organograma para a gente ver que, por mais que eu saiba que um gerente ele está diretoria, né, depois vem gerência, para depois vir os assistentes, para depois vir as chefias e os auxiliares, não é isso? Ou gerência, chefia, assistentes e auxiliares. Só que muitas vezes a empresa muda isso. A empresa faz de uma forma diferenciada e nós temos que ter muito cuidado. Por isso que é bom ter organograma. Eu já trabalhei numa empresa que eu passei aí 3 anos para implementar um organograma e eu não consegui, porque os diretores não entendiam esse nível hierárquico dentro da empresa. Ele, por exemplo, tinha um diretor administrativo financeiro, um diretor administrativo, um diretor de marketing e comercial e marketing. E aí ele queria, o comercial e marketing, que a gerência financeira ficasse ligada a ele. Eu disse, não tem muito sentido, porque eu estou ligado ao administrativo financeiro, mas eu também sou dono. E aí o pessoal pensa que por ser dono e não estar ligado a ele, as informações não vão chegar. Então é diferente. Por mais que você seja diretor e esteja ligado a outra pessoa, todos estão interligados dentro do processo. Por exemplo, o diretor, aqui nesse organograma, ele é responsável por tudo que acontece. Eu até falo muito o seguinte, o pessoal às vezes quando não entende. Eu tenho, por exemplo, uma gerência, a gerência é muito ativa e tal, e aí o seu colaborador faz alguma coisa errada, o que está abaixo da hierarquia da gerência. Aí eu falo, de quem é a culpa? Do gerente. Claro que é sempre do gerente, eu falo, sempre é do gerente. O pessoal até não entende essa minha colocação, né? Acho que é perseguição ou coisa assim. Mas não é. Se eu sou diretor nesse organograma, qualquer uma das pessoas que estão envolvidas aí dentro, a responsabilidade total é da diretoria. Claro que todos vão estar responsáveis pelas suas dimensões aí de responsabilidade. Mas a diretoria tem que saber de tudo, tem que acompanhar, mas aí cada um na sua função. Como é que eu sou um gestor e não acompanho os processos? Eu não sei o que está acontecendo. Claro, a responsabilidade tem que ser minha, porque eu sou responsável por gerenciar. E o gerenciamento é acompanhamento, é supervisão, é controle, é monitoramento. Tudo isso é gerenciamento. E a gente tem que entender isso. Já a consultoria de RH, que ele está aí tracejado, você vê que é diferente. Ele está aí como a linha de staff, como uma assessoria. Ele não tem poder de mando, mas ele tem autonomia para pedir todas as informações necessárias, compilar as informações e enviar para a diretoria. Cada um na sua função e na sua representação. Já o cronograma, que nós vamos ver aqui, nada mais é que também uma representação. O cronograma é uma representação, não pode ser através de tabela ou de controle, onde a gente tem aí as visões, né, de tempo temporal, o tempo para executar cada função, o tempo para executar uma atividade, tem que ter tempo. Porque o cronograma é se colocar um prazo. No final do mês você tem conta para pagar. No final do mês a empresa tem obrigações. Então tem que se ter tempo para executar as atividades, ok? Então vamos lá. É uma resposta, né? É uma representação gráfica, né, da precisão, né, ou da previsão de execução de um trabalho, sendo traçado os prazos que deverão ser executados as diversas atividades. Ele é utilizado muito para controlar o tempo de execução de cada trabalho desenvolvido nas organizações. Já nesse manual de rotina, a sua elaboração deve ser feita pelo departamento ao qual executa uma tarefa. O que é o manual de rotina? São as rotinas executadas pela
função que a empresa executa. Por exemplo, eu sou gestor, quais são as minhas rotinas, quais são as minhas atribuições, quais são as minhas atividades, como é que ela tem que ser desenvolvida. A empresa faz esse manual de rotina, ok? Ele serve para estabelecer os procedimentos que devem ser executados em cada atividade. Já no regulamento interno, nós temos como objetivo esclarecer as normas de condutas de convivência dentro da organização. Como deve ser a convivência, como é que tem que ser o trabalho, como é que tem que ser o comportamento dos colaboradores dentro da organização. Por isso que é importante você ter um tempo das atividades com cronograma, saber o seu regulamento interno e saber também, como eu coloquei agora, o manual de rotina, que é o manual das atividades que vão ser executadas por cada cargo, por cada função dentro da empresa, ok? Temos aqui também o fluxograma. O fluxograma nada mais é que a representação gráfica das funções que são executadas e pode ser estendido como uma representação, né, uma esquemática, né, do processo, muitas vezes feita através de gráficos que ilustra esse processo que tem que ser descomplicado. No caso, transição das informações, elementos que o compõem, pode fazer com que a gente entenda essa prática. Essa documentação, esses passos necessários têm que ser representados de uma forma que todos tenham entendimento. É uma das tantas funções necessárias para a nossa execução. Muito utilizada nos escritórios, né, e nas indústrias, para essas organizações conseguir ter o resultado almejado. Temos aqui no fluxograma só três, né? O que significam três representações aí, né? O que significa o início e o fim, a decisão e o processamento das informações. Nesse caso específico, nós temos o fluxograma de uma produção, né? de uma produção de um processo específico. Olha que processo complicado. Acordar. O que é que você vai fazer no dia de domingo quando acordar? Aí vamos lá. Quando vai fazer o quê? Eu vou acordar tarde, depois eu vou tomar café. Se estiver fazendo sol, aí eu irei passear. Mas se não estiver fazendo sol, eu vou ler um jornal. Mas depois de ler o jornal ou tomar café, eu vou para o cinema, independente se está fazendo sol ou não. Depois do cinema eu vou jantar. Depois do jantar eu vou dormir. E vai acabar o meu domingo. Olha só que coisa simples, mas aí foi representado. Eu tomei a decisão, já montei as estratégias que vão ser necessárias para fazer minhas atividades agora de domingo. Mas eu posso fazer isso na produção de sandálias, de roupas, eu posso fazer isso na confecção aí de cartão de crédito, né? Digitação de contrato. Qualquer for a função, eu tenho como fazer isso. E claro, eu posso usar o cronograma colocando tempo. Você vai acordar. Do tempo de acordar para tomar café vai demorar quanto tempo? Qual o tempo de tomar café? Vai ser meia hora? Vai ser uma hora? Vai ser 40 minutos? Você vai passear durante quanto tempo? Você vai ler o jornal durante quanto tempo? Tudo pode ser também colocado, ok? Então vamos lá. Esse é o nosso fluxograma. Temos outra representação aqui do fluxograma. No caso, é uma prospecção de vendas, né? Então ele vai prospectar com o cliente, depois vai fazer a abordagem desse cliente, depois vai fazer a apresentação dessa venda. Se o cliente quiser fechar ou não, é um processo de decisão do cliente. Se ele não quiser fechar, a gente vai analisar as objeções para fazer as argumentações e tentar fazer o fechamento de novo. Se ele quiser fechar a venda, vamos definir a forma de pagamento, entregar o produto e depois fazer a pós-venda. Então está aí o processo bem definido numa abordagem que a empresa possa vir a ter com o cliente. Vamos entrar aqui, nessa técnica, né, de arquivamento. Então, o que é um arquivo? A gente pensa que de vez em quando o arquivo não é necessário. Claro que é necessário, que a gente tem que cobrir normas que a contabilidade exige, né? A gente tem que saber que o arquivo são documentos importantes para qualquer empresa, pois deles dependem o resultado, a segurança jurídica, porque a gente pode ter algum tipo de processo, algum tipo de reclamação, tem que ter a documentação comercial da organização. Então, nesse tipo de arquivamento, esses arquivos eles podem ser de papel, digitais, mas digital desde que tenha um sistema de validação, que a justiça aceite que aquele sistema, aquela forma, seja realmente oficial, validada, segura.
ou ainda online também, sendo classificados de 3 formas principais básicas, entre ativo, inativo ou morto, ou corrente, intermediária e permanente. E aí você vê as caixinhas onde nós colocamos os arquivos para poder separar. Aí, professor, mas tanta coisinha, por que isso? A gente é cor para separar. Por exemplo, eu vou dizer que o azul é administrativo, o verde vai ser o comercial, o vermelho o marketing, o amarelo a contabilidade, o preto vai ser o de produção, o cinza vai ser de faturamento, vai ser o financeiro, o roxo, e assim vai ser do telemarketing, não sei. Aí você vai separar para ficar mais fácil o entendimento e a localização dentro do seu estoque, ou melhor, dentro do seu arquivo, né, de documentações, né, de documento. No caso você vai ter que estocar toda aquela papelada. Tem documento aí que tem que ter uma vida útil de 10 anos, porque a qualquer momento pode chegar a fiscalização, o INSS, né, solicitando os comprovantes de pagamento da folha de pagamento, tem que ter arquivado. Isso é procedimento, então, entendeu? Mas o ativo é aquele documento que eu estou usando agora, nesse momento, dentro do mês. A folha do mês, ela está ativa, né? O que é algo intermediário? Por exemplo, eu vou usar a folha do outro mês, nesse mês, para poder ter uma base de elaborar a folha. Então eu pego o inativo, o intermediário do mês passado, para poder ter como base. Mas aí pode ser que eu utilize mais na frente, então deixo lá guardado. O morto é um documento que eu não vou usar de forma nenhuma, que ele vai ficar guardado para a eventualidade de bater alguma coisa a gente ter, ok? Então olha só, para organizar também a técnica de arquivo, nós podemos separar os arquivos de alguma forma. A gente pode separar ele por ordem de números, a ordem alfabética e a ordem numérica. Nós temos aqui a separação por número e por ordem alfabética. Numérica é quando você utiliza letras e número. Por exemplo, eu tinha um arquivo que eu tinha muita gente com a letra M, muita Maria. Aí eu tinha M1, M2, M3, M4, M5, M6. Lembrando que quando eu tenho essa parte numérica, eu tenho que explicar o que significa cada numeração. Por exemplo, eu tinha já um arquivo de forma numérica, que eu ia lá no contrato do cliente, no sistema, aí ele tinha lá a observação, aí eu botava 17, aí eu sabia que estava na pasta 17, na gaveta tal, aí eu ia lá, pegava a pasta 17 e entregava o cliente, eu olhava o cliente. Então a gente sempre colocava lá uma forma de localizar de acordo com a numeração que nós fizemos. Temos aí uma frasinha aí legal para vocês, né, que deixei como mensagem final, sobre o errar. Muitas vezes o que aparentemente é um fracasso pode ser exatamente a razão de um grande sucesso futuro. Tentar fazer várias vezes é fundamental para o sucesso na vida social e profissional. Devemos lembrar que as pessoas de sucesso são sempre pessoas que tiveram a coragem de errar. Em todos os nossos objetivos, devemos tentar fazer sempre o melhor, pois assim ninguém poderá nos condenar por não termos tentado. Mas muita gente mesmo, poderá nos elogiar por termos conseguido. Então, errem, porque nós aprenderemos com os nossos erros. Isso é a mensagem aí do autor desconhecido. Chegamos na nossa hora da revisão e aprendemos no conteúdo, né, sobre a utilização de algumas ferramentas necessárias para uma boa gestão, sabendo como definir o nível de mando de uma empresa, a ferramenta de controle de tempo, né, detalhadamente, detalhando os processos, né, de forma detalhada mesmo. Né? Na atividade de hoje, eu quero que vocês falem o que é o fluxograma e como ele pode ser utilizado nas organizações. Olha que coisa simples. E o que é o organograma e qual sua função. Por que o 5S é tão utilizado nas empresas? Atividade fácil, simples, rápida. Então faz, desenvolve, manda para mim que a gente vai ajudar vocês nesse seu desenvolvimento. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Meu nome é Charlton Vasconcelos e até o próximo conteúdo. Espero a sua participação e interação. Deixa lá seu like, deixa teu comentário. Muito obrigado e até o próximo conteúdo, como eu já falei para vocês.